Rapaziada, como vocês sabem, eu normalmente espero acumular ali pelo menos 3 pré-releases antes de fazer um vídeo de atualização do Hytale, porque na moral eu não gosto de ficar trazendo vídeo toda semana mostrando uma meia dúzia de correções ali. Mas dessa vez a pré-release 7 trouxe algumas novidades até que interessantes aí para o Hytale, principalmente para quem acompanha toda essa evolução técnica do jogo. Tem melhorias enormes aí na performance, mudanças importantes na geração de mundo V2, suporte a giroscópio, novos sistemas para modders e uma novidade aí que praticamente confirma que o Cubic Chunks tá chegando em breve no Hytale. Então bora ver tudo que chegou aqui, já chega deixando o like pra começar bem. E a primeira grande novidade é pra quem joga o Hytale no controle. Agora o jogo possui suporte oficial ao giroscópio. Se você usa um controle aí como o DualSense ou o Switch Pro Controller, agora você pode mirar aí movimentando o próprio controle. É aquele sistema que vários jogos modernos usam aí, né, que você faz movimentos pequenos ali com o controle e acaba conseguindo uma precisão muito maior na hora de você mirar. Bom, isso aqui até que pode parecer simples, mas querendo ou não, já é uma coisa que bem legal, porque mostra que a equipe continua melhorando bastante aí a experiência para quem joga no controle, beleza? E se você joga no controle e gostou dessa novidade, já comenta aí, beleza? Outra melhoria muito importante que veio foi na geração de chunks, rapaziada. A equipe voltou a mexer na prioridade de carregamento. Agora os chunks próximos do jogador recebem prioridade maior ainda, tá? E o resultado é que parece que o mundo agora começa a gerar mais rápido ali ao seu redor, tá? Sem ter aqueles quadrados invisíveis de quando você tá renderizando o mundo. E consequentemente, né, vai acabar reduzindo também aqueles momentos que você precisa parar de andar ali pra esperar o cenário carregar, rapaziada. Isso aqui é muito grande, porque querendo ou não, o jogo ainda carece de muitas otimizações, né? E cada vez que eles mudam isso, eles trazem mudanças pra melhor, né? E outra mudança excelente em relação aí à performance, né, é que agora o frame pacing do jogo, ele foi melhorado, rapaziada. O jogo acabou ficando muito mais fluido, vai ter menos stutter, que são aquelas micro travadinhas que quando você tá jogando acaba enchendo o saco. É uma coisa que irrita muito, né? Até mesmo quando o FPS tá limitado, né, rapaziada? Então essa melhoria vai acabar reduzindo esses pequenos travamentos e vai acabar deixando o jogo muito mais liso. Comenta aí, você tava tendo algum problema com travamentos no jogo? Agora testa essa pré-release e me fala se melhorou. Outra parte que chama muita atenção nessa atualização, rapaziada, é uma correção aí com relação aos Cubic Chunks. Entre todas as correções dessa atualização aparecem várias linhas ali falando especificamente do Cubic Chunks, tá? Eu fui pesquisar aí e eu descobri que eles corrigiram vários problemas ali para quebrar blocos, colocar blocos, fluidos, portas, escadas e tudo mais. Agora tudo isso tá funcionando corretamente, fora daquele limite antigo que era vertical, né? Agora começa a ser tudo Cubic Chunks, beleza? E isso é extremamente interessante porque mostra que eles estão trabalhando pesado aí no Cubic Chunks para trazer o mais rápido possível. E se você não tá ligado o que é esse Cubic Chunks e o que ele pode trazer, eu expliquei nesse vídeo aqui onde eu falei sobre os desenvolvedores do Vox e do Sodium que agora estão trabalhando dentro do Hytale, exatamente. Imagina você ter essa distância de renderização no Hytale graças ao Cubic Chunks e a esses dois caras na equipe. Pois é basicamente por aí que é a minha teoria, rapaziada. Então vê o vídeo lá se você não viu, beleza? E pra você não perder nenhuma novidade do Hytale como essa aí, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, ok? E pra quem tava pedindo mudanças aí para o multiplayer, sobre você jogar com seus amigos o Hytale, também chegaram algumas melhorias importantes aí, beleza? Agora abrir mundos ficou muito mais confiável, né? Principalmente se você utiliza ali o Wi-Fi, ou quando você tem alguma VPN instalada ali, por exemplo, o Radmin, o Hamashi, para você poder jogar com seus amigos, tá? E agora também existe aí um aviso caso o seu roteador não consiga abrir ali automaticamente as portas necessárias para você jogar com seus amigos, né? Isso é mais para quem joga sem Radmin e sem Hamashi, né? Acaba evitando uma dor de cabeça ali para quem tenta hospedar esses mundos, né? E não tem essa tecnologia aberta ali no roteador. Isso não significa que agora você não precisa mais de Hamashi e Radmin. Você ainda precisa, caso o seu roteador não tenha essa tecnologia aberta lá, tá? Infelizmente, poder jogar com os amigos sem Hamashi e sem Radmin ainda tá um pouco distante aí no Hytale, ok? E bom, outra mudança que sempre aparece na changelog das atualizações, como sempre, são novos sistemas para modders. Como todo mundo sabe, né? Atualmente os modders estão carregando o jogo, enquanto as atualizações grandes não chegam para nós. E chegaram várias novas APIs para os modders, tá? Agora, por exemplo, é possível criar eventos mundiais completos
completos dentro do jogo, com vários estágios, tudo controlado por dados ali. É uma coisa bem técnica, não vou me aprofundar muito nisso, né? Mas saibam que pra modders tá melhorando muito, né? Então é legal também melhorar pra eles, porque, bom, melhora pros modders, a gente vai ter mods com muito mais qualidade, né? Pra gente poder jogar o Hytalezinho do cria. E uma coisa curiosa, rapaziada, é que agora os itens, eles podem possuir um sistema de zoom. Exatamente, mano. Como se fossem rifles de sniper num jogo de FPS aí, tá ligado? Você consegue colocar um zoomzinho ali como se fosse um scope, mano. Tudo usando ali o sistema oficial do jogo, né? Uma novidade até que interessante, né? Quem sabe não chegam mods aí de FPS pro Hytale. Eu ia gostar, hein? E bom, claro, né? Não pode faltar, né? O jogo também teve muito mais polimento. Vieram dezenas de correções importantes aí, como melhorias na iluminação, correção em partículas, em fluidos. A IA dos NPCs novamente melhorou, né? Teve algumas mudanças pequenas de combate, renderização de memória, travamentos, conexões, crashes e várias outras pequenas melhorias que deixam o jogo cada vez mais sólido. É aquele tipo de mudança que a gente nem liga, né? Mas que pros devs é muito importante, porque como eu falei, eles precisam dessa base do jogo pronta pra poder entregar as atualizações grandes pra gente, né? E bom, gente, pra quem espera as pré-releases aí toda semana, sabe que toda quinta-feira chega uma nova pré-release, né? Porém, a próxima pré-release, né, que no caso seria a pré-release 8 da atualização 6, ela foi adiada para sexta-feira. Então, ao invés de quinta, vai ser na sexta, né? E se tiver alguma coisa interessante que vale a pena fazer um vídeo, vou fazer um vídeo dela, né? Se não, eu vou esperar juntar aí 3 pré-releases pra fazer um resumão mais pra frente pra vocês, beleza, rapaziada? Não esquece também que dia 17 aí, às 11 horas da manhã, vai ter uma live aqui no canal pra gente poder ler aí o novo blog post das atualizações do Hytale, beleza? Vai ser um blog post completo aí falando sobre todas as novidades aí do capítulo 1 e o Simon vai poder liberar pra gente, né? Então vai dar pra ter uma ideia do que vai chegar pra nós, ok? Se você quiser acompanhar comigo, vai ter a live aqui no canal, é só colar aí às 11 horas da manhã, tamo junto?